Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Comissão Especial da Câmara aprovou a PEC que fixa regras para a remuneração dos agentes comunitários de saúde de combate às endemias. De acordo com a proposta, esses profissionais terão piso salarial de R$ 1.600 para a jornada de 40 horas semanais. Quem fala sobre o assunto é o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul. Ele foi o presidente da Comissão Especial que avaliou o tema. Eu sou Mônica Donato e este é o Palavra Aberta, uma produção da rádio e da TV Câmara. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Mônica. Prazer sempre estar aqui no Palavra Aberta. Os agentes comunitários do Brasil inteiro se mobilizaram e lotaram o auditório Nereu Ramos essa semana, né? Como foi o resultado para o senhor? Bom, primeiro, parabenizar os agentes comunitários do Brasil inteiro de saúde e de endemias pela capacidade de mobilização, por acreditar no Sistema Único de Saúde, por acreditar numa atenção básica de qualidade e por dar essa demonstração de cidadania, de vir até a Câmara, que é o local apropriado para esse tipo de debate. A votação do relatório na comissão que analisou o projeto de emenda constitucional, a PEC 22, foi feito de junho até praticamente dia 15 de julho, foi apresentado o relatório, foi feito pedido de vistas coletivo pelos membros, não foram apresentados destaques, o texto é um texto equilibrado e fomos à votação e a votação se deu por unanimidade dos pares, sinalizando claramente para a sociedade, para o país, que é preciso investir em atenção básica, em promoção da saúde, prevenção dos agravos e esse verdadeiro exército da saúde pública brasileira, que chega a quase a 300 mil agentes comunitários no Brasil, que entram dentro das casas, que conversam com as pessoas, que as chamam pelos nomes, que moram dentro dessas comunidades, que têm um deslocamento extremamente barato, porque não dependem do ir e vir, conseguem fazer as suas comunidades com muito vínculo. É nessa sinalização que a gente pretende, que essa casa pretende demonstrar que o caminho é promoção e a prevenção à saúde. Deputado, o piso foi estabelecido em 2014, né? Quase 4 anos de prejuízo. A presidente Dilma, pelo que eu entendi, a presidente Dilma vetou a parte que fala do reajuste. Foi muito infeliz por parte da então presidente Dilma, porque quando nós fizemos toda essa discussão, nós fizemos todo o cálculo de impacto financeiro na época. E esse valor 1.014, que foi uma conquista, foi muito celebrado, foi feito aqui nessa casa com o mesmo formato disso que a gente está discutindo. À época, nós calculávamos um salário mínimo e meio, mais ou menos, que dava 1.014. E colocamos na Constituição e fizemos, na sequência, a lei complementar, que regulamentaria como seria feita a atualização desses valores. E tínhamos colocado que acompanharia o funcionalismo, cuja regra era a variação do PIB mais a inflação. E ela fez o veto, e esse veto se fez prevalecer. Então, o que foi uma conquista acabou virando um peso, porque ele ficou congelado há 4 anos sem nenhum tipo de reajuste. O salário mínimo hoje já chegando a 980, praticamente mais 2 anos, o que era uma conquista vai ficar inferior a um salário mínimo. Então, por isso, essa mobilização agora para voltar, colocar o reajuste da inflação e da variação do PIB desses anos. Chegamos a um salário mínimo e meio novamente, por isso o valor de 1.600. E, ao invés de trabalhar com lei complementar, colocaremos nas disposições transitórias da Constituição que, enquanto o governo não fizer a sua regulamentação preservando esse valor, valerá a variação do IPCA. Então, acredito que com isso a gente coloca no local certo e sinaliza para o governo, para a sociedade, de que esses trabalhadores da saúde são os que fazem a saúde. Tem muita gente que acha que a saúde é o computador, é o tomógrafo, é a ressonância, é o aparelho, é a obra do hospital, acha que é coisa concreta e saúde é o trabalho, é a transmissão de conhecimento, é ar, ela está na categoria dos bens não tangíveis.
O trabalho do médico é muito mais de interpretar, pegar o seu conhecimento, trocar, isso é saúde, o trabalho da enfermagem, o trabalho do agente comunitário. E é esse profissional que a gente tem que valorizar. Exatamente. Na verdade, valorizar e capacitar. Pode ser considerado uma economia, já que a prevenção vai evitar... Não tenho dúvida, para cada R$1 gasto na prevenção, você gasta 4 na atenção. Nós trabalhamos essa questão dos agentes comunitários assim, esse ano. Primeiro, nós fizemos uma série de audiências públicas Brasil afora. Fizemos 22 estados. Nessas discussões, nós colocamos, vem cá, isto é uma ocupação hoje. Ela começa somente como uma ocupação, um critério muito, na época, era a possibilidade do Brasil ter surto de cólera. Foi uma coisa assim muito incipiente, depois ele foi crescendo, se transformou num programa, mas nunca teve o cuidado de pegar essas pessoas que são selecionadas porque moram nas comunidades e capacitá-las. Então, nesta primeira fase, que foi o primeiro semestre, nós colocamos a profissão para técnico de saúde comunitária, com 1.400 horas de capacitação, o mesmo número de horas, por exemplo, de um técnico de enfermagem. Aonde vai se capacitar para poder aferir uma pressão arterial? Só o fato de um agente entrar na casa e ter um aparelho para aferir a pressão arterial, o número de acidente vascular cerebral, o número de infarto agudo do miocárdio, o número de problemas relacionados à pressão arterial, que é silenciosa, nós vamos aparecer com números e controles fantásticos. Uma gotinha de sangue hoje num aparelhinho desse tamanho, você já dosa a glicemia, você já dosa colesterol, você já dosa triglicérides, você tem testes rápidos com aparelhos também para outras coisas. Nós precisamos capacitá-los para que a revolução da atenção básica se dê no campo das residências das pessoas, aonde eles possam interagir e fazer a diferença. Essa visita tem que ser aguardada, ela tem que ter expectativa. Né? Muitas vezes eles não chegam, né? No hospital, é também o transporte público. Então, exatamente. É uma facilidade deixar o... E muitas vezes a pessoa nem sabe que tem. Você pega pelo número, por exemplo, você quer ver AIDS. Nós temos aproximadamente 200 mil pessoas com o vírus que não sabem que tem, que não fazem o teste. Ou temos ainda um número que sabe que tem, mas não trata, porque não quer ir no tratamento, porque... Enfim, nós temos ainda um longo um longo compasso para a gente poder fazer educação em saúde e as pessoas perceberem que aquilo é da sua responsabilidade, que aquilo é cidadania e os agentes são peça angular para esse sistema se movimentar. Então, essa PEC, esse momento agora de primeiro regulamentar a fazeres, já votamos na Câmara, já terminou na Câmara, já passou na comissão, está no Senado agora, acreditamos que mais 2 meses... O PL. Isso, o projeto de lei dos afazeres, né? Onde a gente coloca a visita domiciliar, onde a gente coloca a essencialidade, quer dizer, não pode chegar... a PEC ela ainda vai para o plenário, né? E a PEC é outra coisa, essa diz respeito ao piso, que é aquela armadilha que se transformou o piso de 2014, que foi uma conquista e hoje é um problema. Essa, nós votamos na comissão, ontem fizemos a reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Começamos agora a conversa com todos os líderes partidários pedindo a urgência para que se leve essa PEC ao plenário. Temos que votar por 2 votações, porque tem 2 turnos na Câmara e depois levarmos para 2 turnos no Senado. E como a discussão vai passar muito por orçamento, impacto dessa medida, cabe agora, e nós temos vários parlamentares, eu sou um deles, que estão membros da Comissão Mista de Orçamento. Eu estou no capítulo da Seguridade Social, no capítulo da Saúde, para nós calcularmos esse impacto, vermos, uma vez que nós estamos com um orçamento realista, um orçamento impositivo, um orçamento que pela PEC do teto de gastos a gente vai ter que dizer, olha, esse dinheiro vai gastar aqui e vai sair daqui. Então, o nosso desafio é mostrar as prioridades. E em saúde há um consenso de que a prioridade deve sim ser via atenção básica, deve sim ser na prevenção e na promoção. Você acha que a proposta não vai ter resistência no plenário? Olha, eu acho que vai ser uma grande oportunidade para muitos parlamentares que quando vão na época das eleições, eu sempre vejo as pessoas pedirem voto dizendo que vão dedicar seus mandatos para saúde e educação. Eu nunca vi alguém falar nada diferente disso, desde que eu me entendo por gente. Então, segurança, saúde, educação e segurança. Saúde, educação e segurança. Mas saúde e educação é quase um chavão comum.
Então, eu acho que vai ser uma excelente oportunidade para que, na hora que nós fizermos o orçamento, aqueles parlamentares que vão às suas comunidades falarem de saúde, poderem falar de atenção básica, poderem falar de que ajudaram a construir uma atenção básica verdadeira através da valorização, da capacitação dos agentes comunitários que dentro desse país tão diverso, tão cheio de contrastes, o agente comunitário do Amazonas, do Acre, da população ribeirinha, do Mato Grosso do Sul, o agente comunitário que está dentro de São Paulo, da cidade de São Paulo, que está na favela no Rio de Janeiro, o do Rio Grande do Sul, eles estão em todas as casas. E eu acho que eles saberão também dizer para as pessoas o quanto que é importante a atividade parlamentar, já que eles também são cidadãos, também são atores do seu tempo. Então, eu acho que os parlamentares vão ser muito sensíveis, basta que nós tenhamos responsabilidade. O que a gente não pode é fazer algo e não mostrar de onde vai sair o dinheiro, como é que nós vamos fazer. Não adianta... Já existe, então, a previsão orçamentária? Já existe a previsão orçamentária. Agora nós vamos ter que atualizá-la porque não houve o reajuste. Se a presidente tivesse deixado o reajuste, esse assunto não precisaria mais estar aqui. Nós estaríamos falando só da capacitação e de levá-los ao nível técnico. Mas como houve esse infeliz veto na época da senhora Dilma, embora tenha sido alertado todos os ministros, todo o planejamento de que aquilo não deveria sofrer veto, mas ela teve as razões dela para vetar e nós ficamos então nessa situação e agora nós vamos retomar sem onerar os municípios, já que isso significa o valor é integralmente, como está explicitado no projeto, da União. A União cataloga, cadastra quantos agentes tem e manda exatamente o valor por agente comunitário. Quer dizer, os prefeitos não podem dizer que estão sendo penalizados porque tem que dar o valor X. Não, está aqui, é 1.600, está aqui o valor de 1.600 depositado. O que ele não pode é desviar esse dinheiro para outro fim, que esse dinheiro vai carimbado. A questão da lei de responsabilidade fiscal, né? Que eu vi alguma coisa. Eles argumentam que se eles tiverem que fazer esse pagamento, eles poderiam extrapolar o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, no próprio texto já há o indicativo que para fins de cálculo, já que é dinheiro federal, esse valor fica computado na União e não computado no gasto municipal. Mas o senhor acha que o debate dessa matéria vai ficar prejudicado, tendo em vista a crise econômica e sobretudo, essa discussão sobre o reajuste dos servidores como um todo? Eu acho que aqui não se trata da gente falar de reajuste de servidor. Aqui a gente está falando de saúde. Aqui eu estou falando de um investimento direto. Eu estou investindo 1 para poupar 4. Eu não estou falando de uma estrutura estanque, fechada. Aqui eu estou falando de que nós vamos reduzir em X% o número de diabéticos não diagnosticados. Nós vamos reduzir quantas tuberculoses resistentes a medicamentos, que é a entrega do medicamento direto, sobre observação direta do agente. Uma série de inovações e capacitações que vem junto. Ele não é um projeto isolado de reajuste de uma categoria. Nós estamos tirando de uma ocupação, nós estamos levando a uma profissão, nós estamos elevando isso a nível técnico, nós estamos valorizando isso, que seria o profissional da atenção básica. Dali, as outras profissões vão construindo a sua lógica salarial, mas nós estamos sinalizando que sim, que a atenção básica dá lucro para o país. Tá bom, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu agradeço. Sempre bom. Eu conversei com o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, sobre a PEC que fixa regras para a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Se você quiser assistir essa ou outras edições do programa, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.